Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é 25 de agosto. Estamos começando este domingo, este dia que o Senhor fez para cada um de nós. Dia de meditarmos a palavra de Deus, de entrarmos nessa graça da Lexio Divina, da leitura orante. E você, neste domingo, é convidado a viver essa graça litúrgica, não só fazer a Lexio Divina, mas a oportunidade de ir à Santa Missa, de estar com o Senhor ali em torno do altar, de recebê-lo no seu corpo e no seu sangue. E se você não pode ou não tem a disponibilidade ou a oportunidade de estar à missa, viva essa comunhão espiritual nesse dia, nessa graça já da leitura orante, já na graça da Lexio Divina, vivendo aquilo que a leitura nos oferece, estando em comunhão com toda a nossa igreja. E não há graça maior do que poder começar o dia, viver esse dia nessa escuta. É verdade que quando a gente não faz a Lexio Divina, há um vazio no nosso coração, interior. Parece que faltou algo no nosso dia, porque faltou a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela tudo transforma, ela tudo faz no meio de nós. Então, por isso eu te convido também a ser um evangelizador, um comunicador, a divulgar este link da Lexio Divina na sua lista de transmissão, a deixar o seu comentário, a dar o like, a tornar acessível também a palavra de Deus a tantas pessoas que hoje estão só esperando escutar a voz de Deus. E você pode ser esse evangelizador, pode ser esse canal da graça. Hoje também entramos no 21º domingo do tempo comum. E a cada domingo a igreja celebra uma vocação. E nós estamos vivendo essa graça vocacional a cada domingo juntamente com a nossa igreja, pedindo ao Senhor a graça de sermos verdadeiros discípulos e missionários, anunciadores da Boa Nova. E hoje, a liturgia da palavra nos traz, na primeira leitura, retirado do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então, a primeira leitura de hoje, depois dessa entrada na terra prometida, Josué que diz que a sua família vai servir ao Senhor. Ele vai proclamar isso. E para nós hoje também somos convidados a ter esse ato de fé, de dizer: Senhor, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E se sua família ainda não é consagrada ao serviço de Deus, não perca a esperança. Mas reza pedindo ao Senhor que toda a sua família possa também servir ao Senhor, assim como foi a família de Josué. E Josué não só vai dizer que sua família vai servir ao Senhor, mas ele vai convocar todo o povo de Deus a se decidir a quem ele desejava servir. Então, diante dos grandes feitos de Deus, o povo aqui responde que não pretende abandoná-lo. Ou seja, ao tocar nessa graça dos prodígios, o povo ali ao tocar nos grandes feitos que o Senhor fez, eles no coração têm uma gratidão e eles vão proclamar: jamais nós queremos abandonar o Senhor. E assim eles vão renovar a aliança com o Senhor, se comprometendo a viver os mandamentos. Nós também, irmãos, somos sempre interrogados sobre o que queremos servir no projeto de Deus. E o projeto do Senhor é o projeto que quer salvar a nossa alma. E nós temos dois caminhos: ou nós servimos o projeto de Deus, ou servimos ao projeto do demônio, que vai nos escravizar e nos oprimir. E a leitura de hoje vai nos convidar a entrarmos nessa dinâmica do projeto da obra de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor.
Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. O santo pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clama o justo, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O refrão do salmo de hoje é: provai e vede quão suave é o Senhor. É esse convite a provarmos a presença do Senhor, provarmos da sua graça e o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é suave, o quanto o Senhor é digno e Ele merece o nosso louvor. E por isso o salmista começa dizendo: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Será que nós temos essa alma como do salmista? Nós bendizemos ao Senhor em todas as circunstâncias? Ou só lembramos de agradecer ao Senhor quando temos um benefício, quando alcançamos uma graça, quando vemos um milagre? Mas o salmista diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. Na tribulação, na tentação, na dificuldade, devemos louvar ao Senhor e ter nos nossos lábios essa atitude que reconhece, essa atitude que brota, né? Seu louvor estará sempre em minha boca. Desejemos ardentemente, irmãos, ter um louvor nos nossos lábios, na nossa boca, para que de fato não nos afastemos do Senhor, mas reconheçamos a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor com cada um de nós. A segunda leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele o salvador do seu corpo. Mas, como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água, unindo-a à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como a seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Na segunda leitura de hoje, irmãos, a gente vê aqui que São Paulo, ele vai propor um amor mútuo, né, entre a mulher e o marido, a exemplo de Cristo, que amou intensamente o povo de Deus e a comunidade. Então, quando há um verdadeiro amor entre as pessoas, desaparecem, né, a servidão, a agressividade, o ciúme, as comparações. E assim como Cristo ama a sua igreja, o marido tem o compromisso de amar também a sua esposa. E é convidado a amá-la como parte de si mesmo, e assim os dois serão uma só carne. O amor autêntico é a base da união matrimonial, se ele não há o sacramento do matrimônio. Então, sem o amor, não existe o sacramento do matrimônio. Então, peçamos ao Senhor a graça de que os casais possam experimentar de verdade que devem amar uns aos outros, assim como Cristo amou a sua igreja. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes?
O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: aqui iremos, Senhor. Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Então, enquanto a primeira leitura nos provoca a responder a quem servir, o Evangelho de hoje nos questiona sobre a quem ir. É muito interessante. Então, as palavras de Jesus aqui são difíceis de ser digeridas. E é verdade que por isso muitos vão abandonar. Nem por isso Jesus ameniza o seu discurso, mas interpela pelo seu grupo mais próximo. Vocês também querem ir embora? Não querer mantê-los à força, ele concede-lhes a liberdade da escolha. Então, neste dia, somos provocados a escolher a quem iremos servir, aonde iremos servir, o que somos chamados a servir. Então, neste domingo, peçamos ao Senhor uma graça de sermos dóceis ao chamado de Deus e de aceitarmos os compromissos do projeto que o Senhor deseja dar a cada um de nós. Então, tenhamos um belo domingo reunido com a nossa família, dia da Eucaristia, dia que o Senhor fez para cada um de nós e que Deus os abençoe.